Boa tarde! Eu nem vou ficar esperando o pessoal entrar e tal, porque é um horário, né? 3 da tarde, o pessoal tá no trabalho ou tá meio ocupado. Enfim, mas essa live vai ficar salva ali no perfil para quando quiserem consultar, lembrar, tirar alguma dúvida, mandar para alguém, vai estar salva ali no perfil, tá? Essa é a primeira live de uma série de entrevistas que eu quero fazer com alguns profissionais de áreas diferentes, para trazer coisas legais para vocês e tirar dúvidas e esclarecer alguns assuntos que de repente não são tão conhecidos ou né, tem algum mistério e hoje é um deles. Então, a nossa primeira entrevista é essa. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de profissionais, algumas profissões diferentes, ou alguém que tem alguma história para contar, que já passou por alguma situação que dá pra gente conversar sobre isso e abordar esse assunto, podem mandar pra mim que aí a gente, né, convida essa pessoa pra fazer essa entrevista, essa live e conversar e bater um papo e tirar dúvidas, fazer algumas perguntas sobre esse assunto. Só esperando o Felipe aparecer aqui e aí a hora que ele entrar a gente começa juntos, né? Faz essa apresentação para quem ainda talvez não conhece ele. Para você que tá aí, ó, hoje teremos uma entrevista com um hipnólogo. Vamos falar sobre hipnose, mitos, verdade. Você conhece hipnose? Você tem alguma dúvida? Faria, não faria? Então agora a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Oi para todo mundo que tá entrando. Oi, Dani, boa boa tarde, tarde. bem? Tudo certo. Gente, esse é o Felipe. Eu vou deixar ele se Oi, apresentar gente, boa então para tarde, vocês. então, a todos os ouvintes da Rádio Marazô. Quero agradecer aqui de antemão, Dani, mais uma vez pelo convite, pela parceria, de poder estar disseminando esse conhecimento, né, para as pessoas. Pois bem, meu nome é Felipe Pacheco, eu tenho 30 anos e sou hipnólogo. Utilizo a hipnose aí para tratamentos, né, de cunhos emocionais como traumas, depressão, ansiedade, enfim, tudo que está ligado ao lado emocional a gente consegue tratar com a hipnoterapia. Ó, gente, vocês estão achando que hipnose é coisa que você só vê em televisão, em novela, em filme? O Felipe tá aqui, ó, empenha aqui do nosso ladinho. Então, você que tem uma curiosidade, tem algum interesse, fica ligado aí que de repente a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas hoje. E o que não for esclarecido, você chama o Felipe depois e pergunta, marca um horário para ver pessoalmente, saber mais e ser hipnotizado. É correto falar, tipo assim, né? Quem quiser entrar em contato contigo, vai estar ali todo. Mas dá para fazer todo esse atendimento online ou em algum momento precisa Então, ser eu faço presencial? sim atendimentos online, né? O resultado é o mesmo porque depende muito mais da pessoa que está buscando ajuda do que da técnica ou do profissional em si. Mas o que diferencia, Dani, hoje? O online do presencial é a confiança. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis estando com o profissional pessoalmente. Tranquilo? Ah, Felipe, eu consigo entrar num estado profundo aí, eu estou aberto à experiência, não tenho como ir até o consultório. Tu faz atendimento online? Também faço. Então depende muito mais da pessoa do que do hipnólogo. Resumindo, Mas é possível, então já é mais um caminho aí para quem tem interesse. Não precisa, de repente, se deslocar, ou você que está assistindo a gente aí nem mora aqui na cidade, então é legal. Então, deixa eu ver o que, que a gente começa falando. Na verdade, o assunto que a gente vai falar aqui sobre os mitos e as verdades. Basicamente, eu entendo mais ou menos, porque eu já conversei com o Felipe sobre isso e é a dúvida da grande maioria. Mas a gente fala de novo aqui porque é um assunto bem legal, vale a pena deixar aqui registrado e também para a gente veicular essas informações depois na rádio, nas nossas mídias aí, que vai ser bem legal. Então tá. Como que veio essa ideia ou como que tu se tornou um hipnólogo? Como que começou isso? Tu viu alguém? Como que
Da onde Show. chegou Então, nessa profissão? Dani, assim, ó, eu já ouvia falar sobre o assunto, né? Alguns anos atrás, isso começou lá em 2013, 2014. Só que nunca pesquisava. Até tinha aquele preconceito de tipo assim, ah, isso aí não existe, é combinado, os caras vão lá, combinam os negócios e diz que é hipnose. Eu tinha isso porque eu não conhecia. Mas em 2014 eu passei por um processo muito delicado na minha vida, foi quando eu perdi minha mãe. Ela faleceu em 2014 e aí eu fiquei numa crise de depressão, né? Não foi algo profundo, não foi realmente algo de risco, realmente, né, foi algo leve ali que eu precisava buscar algum tipo de ajuda. E aí eu comecei a pesquisar sobre tratamentos e tal, e um amigo pessoal meu falou: "Por que tu não busca hipnose, Felipe?" E eu falei: "Cara, mas será que isso realmente funciona?" E aí pesquisei, tinha um rapaz em Joinville que fazia, e aí em 2 sessões, Dani, resolveu o meu problema. Eu falei: "Caraca, cara, isso é muito legal. Eu quero aprender, tu ensina?" Ele falou: "Então, eu estou fazendo um curso tal, vem e faz o meu curso." Nesse meio tempo, eu consegui conexão com um cara chamado Lucas Naves, lá em 2014, 15, quando ele começou. E aí eu comprei um curso online dele e comecei a fazer, vou me aprofundar nisso aqui, comecei a estudar e hoje, graças a Deus, né, eu tenho o contato do professor Lucas Naves, hoje eu faço parte da equipe dele e também em breve, dia 19 e 20, eu vou estar lançando o meu primeiro treinamento em hipnose de palco, que é a minha especialidade, né? Onde a gente faz aquelas brincadeiras, aqueles shows que a galera gosta bastante. Então, basicamente isso. Eu passei por um processo de luto, né, que veio da minha mãe e foi a hipnose que girou a chave. Eu falei: "Cara, eu preciso aprender esse negócio e ajudar outras pessoas." E aí, bem que tu citou ali a parte de o pessoal achar que é combinado e tal. O pessoal da nossa geração aí assistia Pânico na TV. Então é a primeira lembrança que a gente vem, o pessoal usando a hipnose pra palhaçada, né? De comer lá um sabonete e sentir um gosto de uma fruta ou assim por diante. Então a gente conhecia a hipnose como entretenimento, né? Mas ela também é usada, no teu caso ali, para depressão, para fobias e várias Exatamente. outras Tem, coisas, tem né? duas vertentes da hipnose, porque pensa assim, ó, quando a pessoa começa a estudar, ela aprende toda a base, né? Como que leva a gente a hipnotizar uma pessoa. Só que aí tem as ramificações. Tem as pessoas que só fazem show de hipnose para entregar uma experiência legal e divertida, e tem profissionais que se especializam cada vez mais em atendimentos no cunho de tratamentos emocionais, de traumas, depressão, ansiedade, obesidade, por exemplo, compulsão alimentar, tem vícios, né, em geral, de tabagismo, alcoolismo, enfim, são vários os nichos que a gente consegue estar tratando aí, resolvendo problemas de pessoas. E no caso do entretenimento, não fácil, né? Mas dizendo assim, talvez em uma sessão tu faz umas brincadeiras, mas esse outra parte de fobias e né, essas coisas, realmente precisa de um tratamento, porque é um negócio Isso, que vai é. mais a fundo, Geralmente, né? um trauma, por exemplo, ele vem da infância. A gente fala da primeira infância, ali entre 0 e 7, 8 anos, né? Que é quando a criança ali, ela tá aprendendo o que é certo, o que é errado. Toda a programação dela está sendo formada nessa primeira infância. Então, 98% dos traumas, das fobias, vêm lá da infância. E existe uma ferramenta dentro da hipnose chamada de regressão, né? Então, tem pessoas que fazem regressão, por exemplo, para buscar a causa desse problema, de qual foi a primeira vez que a pessoa passou por isso, sabe? E ficou gravada no subconsciente dela. E o lado da brincadeira, especificamente falando, eu penso assim, claro que não é lei isso que eu estou falando, mas é o que eu acredito que são as brincadeiras saudáveis, né? Tudo feito com ética e com moral,
que vai despertar curiosidade nas pessoas. Então, assim, por exemplo, quando a pessoa está sendo hipnotizada, ela esquece o próprio nome, ela pensa, caraca, como que isso pode acontecer? E aí ela começa a descobrir que a mente dela é muito mais poderosa do que ela imagina, sabe? E se a pessoa que tem um receio, pensa, eu acho legal, talvez eu tenha interesse, porque eu tenho fobia, não sei do que, eu tenho não sei o que, mas antes eu vou fazer a brincadeira pra ver, porque se realmente funcionar, daí eu vou pra essa Pelo, coisa né, que mais, é né, exatamente séria. isso que você falou, Dani. Porque apesar da hipnose hoje em dia ser um assunto que está crescendo cada vez mais, ainda existem pessoas que têm medo, que têm algum tipo de receio contra a hipnose. E um papel fundamental que eu tenho, que os meus amigos que estudam hipnose, é desmistificar a hipnose, é mostrar para as pessoas que isso é algo natural da mente humana, sabe? E aí, através disso, a gente consegue tratar problemas emocionais. Eu já fui hipnotizada pelo Felipe algum tempo atrás, foi bem legal. Então, pra quem tem, tipo, não sei, eu fui, tá, gente? Estou aqui, ó, nada me aconteceu e é bem legal, é bem interessante pra gente ter essa ideia e realmente poder falar com mais propriedade. E aí, eu não sei hoje, Felipe, se tu já tá né, nos teus atendimentos num estágio mais, não sei, que tu tá se especializando em outras coisas, ou se tu ainda faz essa parte de atendimento, quero só Faço, ver como é que faço é. demonstrações aí. Eu sou convidado, Dani, muitas vezes para ir, por exemplo, em festas de aniversário, né? Onde tem bastante gente, aí vai lá, vamos brincar. Então vamos hipnotizar a galera aqui. E isso é legal, eu gosto disso justamente para mostrar o meu trabalho, mostrar para as pessoas que realmente é algo sério, mas que as pessoas dão risada, que eu entrego uma experiência divertida, legal, segura para as pessoas, sabe? Então eu faço sim, faço com certeza. Então, ó, a Joyce falou a pergunta bem na hora certa. É agora que a gente ia entrar, então, na maior dúvida do povo e um dos grandes mitos que tem sobre a hipnose. É possível ficar preso na hipnose, Então, Felipe? Dani, isso eu acredito que é o maior preconceito. Não, a resposta é não, Joyce. Olha só, o que que acontece? As pessoas veem, tem esse mito aí, porque elas vêem no filme lá, né? O cara aí hipnotizado e ele fica naquele transe ali para sempre. Não, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque a pessoa tá no comando o tempo todo. Não sou eu, Felipe, que tenho algum tipo de poder. Não. Eu sirvo como um GPS, então eu vou guiar você durante todo o processo. Essa história aí de ficar preso na hipnose nunca aconteceu e também nunca vai acontecer. Pode ficar bem tranquila com isso, tá bom? E nem perder o controle e fazer alguma coisa contra a vontade, nem tirar a roupa, dar Nada, senha nada. A de pessoa não cartão, nada faz disso. nada contra a vontade. Porque pensa assim, ó, o nosso cérebro, ele é tão incrível que se eu der uma sugestão, por exemplo, a partir de agora você vai correr pelado no meio da rua. Tem uma parte do nosso cérebro que a gente chama de subconsciente. Então, o nosso subconsciente ele está nos protegendo o tempo todo de situações de perigo, de vergonha alheia. Então, existe uma inteligência por trás disso que vai te proteger. Ou seja, a pessoa não faz nada contra a vontade. Essa é a grande questão, sabe? E também não, tipo assim, às vezes a pessoa fica, não entende muito bem, mas tudo é, por exemplo, assim, tu vai sentir, vai morder esse pão e tu vai sentir gosto de cebola, porque tu já comeu cebola, tu sabe o gosto que a cebola tem, então tá lá guardado na tua cabeça. Agora se falar, vai sentir gosto de caviar e tu nunca comeu Exatamente. caviar, dá A um gente bug, né? só consegue reproduzir sensações, visualizações, audições, né, sons do que a gente já passou, do que a gente já viveu. E não do que, se tu nunca comeu caviar, tu quer tentar reproduzir isso, sendo que você nunca vivenciou, isso não tem como. A pessoa não consegue, sabe? Por isso que as pessoas também, tipo assim, você vai sentir frio. Sente mesmo, porque o frio é uma sensação do que tu já conhece. Tu vai olhar pro fulano ali, agora tu vai ver
o Silvio Santos, porque a pessoa conhece, né, tipo, a fisionomia e assim. Ó, outra pergunta muito importante que a gente já pega o embalo e vai nessa, então. Augusto, tem algo de Olha espiritual ou só, ótima religioso? pergunta. Obrigado aí, Augusto, por essa pergunta, viu? Então, eu resumo assim, Dani, ó. Tem quatro grandes mitos contra a hipnose. O primeiro a gente já falou, que é o medo de ficar preso, não existe. Segundo, o medo de perder o controle, que eu já falei que também a pessoa não faz nada e não perde o controle. O terceiro é exatamente isso, Augusto. Pô, eu já ouvi dizer que a hipnose é bruxaria, é mística, tem a ver com espiritualidade, eu tenho medo. Não, esquece isso. A hipnose não tem nada a ver com religião. Religião é uma parte onde a gente é ensinado dependendo da religião que você tem. Mas a hipnose não tem e nunca teve nada a ver com religião. Não tem e nunca teve. Mas, a vírgula, mas, se eu te perguntar, Dani, hoje, você sabe a resposta, por isso que eu vou te perguntar. Tu sabe qual é o local que mais existe hipnose no planeta? Dentro da igreja. A igreja, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas, quando elas estão passando por um momento, isso é muito importante, ir para a igreja, ter a tua fé, né, acreditar em algo. Mas quando as pessoas estão passando por uma situação muito delicada, o que que elas procuram? A igreja. Elas entram na igreja de uma forma e saem de outra forma mais leve, com a mente mais tranquila, equilibrada. Então, o lugar que mais existe hipnose no planeta é dentro das igrejas. E a pessoa nem percebe. Na verdade, tudo que ela presta atenção e absorve é, na verdade, um tipo de hipnose, né? Ela tá tão ali focada no que o pastor ou o padre, alguém tá falando, que aquilo ali, de alguma maneira, transforma e E um vira grande verdade, né? fator para a hipnose acontecer bem é a questão da autoridade do profissional, né? Então pensa assim, ó, que lá dentro das igrejas existe uma figura de autoridade. O padre, o pastor, eles são autoridades perante os religiosos ali. E aí quando eles começam a falar sobre situações, citar, né, passagens aí da Bíblia que aconteceu, as pessoas começam a se identificar com isso e vão acreditando cada vez mais, sabe? Então a hipnose ela acontece de forma natural, como eu já falei aqui. E aí, ó, o Augusto comentou ali foco e concentração, e eu me lembrei daquele exemplo que tu dá, que eu gosto muito, de às vezes a pessoa tá com óculos na cabeça e tá Exatamente. procurando A óculos. gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco aí para o pessoal entender que eles já foram hipnotizados em algum momento, né? Então, não precisa ter medo, tá, gente? É tudo sob controle e pode-se dizer, então, que é uma ciência, né? Porque sempre está estudando sobre Sim, isso e hoje cada até vez aperfeiçoando mais. é cientificamente comprovado assim que a hipnose realmente funciona, sabe? Que o nosso cérebro acessa lugares aí, locais aí que vai tanto que hoje tem vários âmbitos na saúde, por exemplo, aí que reconhecem a hipnose. Dois muito grandes aí é a hipnodontia, que é utilizada dentro de consultório odontológico hoje em dia, e a hipniatria, que é dentro da medicina. Ou seja, se o pessoal pesquisar aí, dá um Google e digita ali Katy Perry. A Katy Perry, ela teve o filho dela, né? Com a Katy Perry, não, Kate Middleton, desculpa, que é a princesa, ela teve o bebê dela com anestesia hipnótica. Ou seja, olha só o quanto a gente consegue potencializar as nossas crenças aí, né? E utilizar isso para a gente mesmo, né? Para auto-hipnose mesmo. Eu lembrei da Tatuagem, situação da tatuagem, eu né? tenho bastante parceria em Penha, que os tatuadores eles me contratam para ir lá, porque o cara não quer sentir dor na hora de tatuar. Pega
Um exemplo aí, uma costela. Hoje tu vai tatuar a costela, dói muito, que é um lugar sensível. E aí a gente entra com anestesia hipnótica. E olha, funciona perfeitamente, sabe? O povo não tem nem ideia, o tanto de coisa que eu vou falando e eu vou me lembrando aqui. E é bem legal mesmo, é bem interessante. Eu lembro que na primeira vez que eu. A hora que eu falo, o teu som sai. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi de falar de hipnose, eu era. Nossa, faz tempo, eu era bem novinha e não tinha aqui na região. Eu lembro que eu só tinha, tipo, acho que em Joinville, era caríssimo, um cara que vinha não sei de onde e atendia ali. É. Então hoje é um negócio bem mais Então, acessível. e esse é um negócio legal, porque o papel principal hoje é mostrar para as pessoas, para elas terem interesse em pesquisar. Talvez não fazer um curso, por exemplo, para virar um hipnólogo e tratar outras pessoas, mas para o autoconhecimento, sabe? Para entender até onde essa pessoa consegue ir, quais são as limitações que essa pessoa tem. Então, na hipnose, a gente quebra muito essas crenças limitantes aí. É bem legal, Daniel. É um conhecimento incrível, assim, ó. É, às vezes a pessoa acha que é um negócio lá distante, que não tem muito a ver, mas na verdade está relacionado com tudo, né? Eu até tinha anotado aqui para perguntar também. O pessoal acha que na hora que está hipnotizado, fechou o olho ali, a hora que acordar não vai lembrar de nada que aconteceu. Apagou a Também é mente. outro Também é mito. outro mito, né? Acontece, por exemplo, assim, ó. Tem pessoas que elas entram muito profundo na hipnose. Dentro dos estágios que tem, a gente chama de o estágio de teta, né? Que é o último estágio. As ondas teta é o estágio mais profundo da hipnose. E aí tem pessoas que acessam esse estágio e realmente acontece uma amnésia. Ela não sabe o que aconteceu, ela não lembra. Mas daí cabe ao hipnólogo dar a sugestão de, por exemplo, eu vou tocar na tua testa e tu vai lembrar de tudo o que aconteceu. 3, 2, 1, toca e a pessoa realmente lembra de tudo o que aconteceu. Então, isso está ligado também a biologicamente, sabe? Como que é o DNA dessa pessoa. Tem pessoas que vão muito bem, tem pessoas que são um pouquinho mais resistentes, enfim. Cada ser humano é um diferente do outro, sabe? E aí passou uma pergunta ali agora, eu vou aproveitar ela então. Qualquer Qualquer pessoa pode ser pessoa pode hipnotizada? ser, desde que ela queira e ela siga as instruções do hipnólogo. O que que acontece? Muitas vezes, Dani, eu estou gravando na praia, por exemplo. Eu tenho um banner lá, né, de hipnose, eu coloco na praia e as pessoas vão vindo, porque realmente traz a curiosidade isso. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa ela chega e ela vem naquele tom de desafio, tipo assim, tá, duvido então tu me hipnotizar. E não é isso, é justamente ao contrário. A pessoa tem que entender que é um processo em dupla. Eu vou guiar ela o tempo todo. Então ela tem que estar predisposta a passar pela experiência, aceitar passar pela experiência e seguir as instruções, né? Que é aquele exemplo do balãozinho que eu já te dei. Dani, imagina um balão azul agora. Não importa o tamanho desse balão, não importa como seja. Mas imagine um balão azul. Agora, o que não pode eu pedir para a pessoa imaginar um balão e ela imaginar um cachorro, por exemplo, ou imaginar um gato, entendeu? Vai fugir do que a gente está buscando, que é o resultado, sabe? É. Enquanto você vai falando, eu vou me lembrando de um monte de coisa, porque realmente é um assunto que, se deixar, a gente tem corda para muita coisa. Mas seguindo nessa pergunta de se todo mundo pode ser hipnotizado, tem uma idade mínima, ou tipo, a pessoa que tem um problema de saúde tal não pode, ou que tem problema no coração, ou que alguma coisa Não, nesse problema do sentido? coração, assim, pressão alta, a gente atende normal, não tem restrição. Crianças a partir aí dos 7, 8 anos, né? Muitas mães aí mandam mensagem ali, hipnotiza meu bebê para parar de chorar, para dormir melhor. Criança, ela tem que ter um raciocínio
e conseguir ter memórias do que é para ser feito. Por exemplo, o bebê não vai entender o que é para ser feito, sabe? Então, ela tem que ali até os 7, 8 anos já dá para atender sim. E restrição, se a pessoa tiver toda, digamos assim, a, inte- a integridade dela, né, mental, se ela não tiver, por exemplo, aí um laudo médico que ela tem esquizofrenia, por exemplo, eu já não vou atender, sabe? Mas se ela não tiver laudo nenhum, de restrição nenhuma, todo mundo pode ser hipnotizado sim. Eu assisti um filme esse final de semana, tu falou ali, se a pessoa não quiser, não adianta, não é tipo, se ela tá andando na rua, tu vai ser hipnotizado, ah, não quero, pronto, foi. Eu vi um filme ali que a mulher batia numa xícara, assim, ela batia a colherzinha na xícara, o cara ficava assim, ele falou assim, meu Deus, isso aí acaba com o Felipe, que o povo vai achar que o Felipe vai obrigar todo Então, mundo a não se é bem assim, hipnotizar. não. Não é assim, não. Os filmes fazem isso justamente pela brincadeira da história, mas acaba que fica, né, essa visão mesmo e dá essa Fica imagem da bastante, tanto hipnose. que acredito assim que a maior quebra disso é justamente o que eu faço hoje. É mostrar pra galera que assim, cara, não tem nada a ver com o filme lá, sabe? Vamos trazer o que é real aqui para tu passar pela experiência de uma forma segura, com ética, com moral, que não ultrapasse os valores daquela pessoa, sabe? Porque já aconteceu, por exemplo, de lá no começo, de eu querer que as pessoas fizessem hipnose, mas com o meu mapa, sabe? Tendo a minha visão de realidade. E quando eu comecei a entender que cada pessoa tem um mapa diferente do outro, aí a gente começa a entender sobre seres humanos, sobre, cara, faz total sentido porque ele tem esse comportamento, por que que ele tem esse medo, por que que acontece isso ou aquilo, sabe? Tu começa a entender sobre seres humanos. Eu me lembrei agora de um post que tu fez esses dias aí, de uma mãe, eu acho, que queria que tu hipnotizasse o filho dela por uma Não foto. existe, não existe, não. Claro que tem outras técnicas aí, né? Eu não tenho propriedade nenhuma para falar, mas tipo linguagem corporal, expressão corporal, talvez aconteça por foto, mas assim, hipnose não tem como, não tem como. Ou é presencialmente ou é numa chamada de vídeo online, também acontece. E a própria pessoa, não alguém que Também. quer Isso fazer pro acontece outro. muito, né, para usuários de droga, por exemplo. Assim, cara, já tem tudo pro meu filho e tem como tu ajudar ele? E a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, tá, mas ele quer ajuda? Ele está disposto a ter essa ajuda? Ah, não, mas daí a gente força ele. Não, não fala, não tem, sabe? Não tem mesmo. Fala pro pessoal, resumidamente, como que foi aquela experiência com Ah, o Zulu. legal. Então, eu em 2021, para quem não sabe, eu ajudei um cara chamado Marcelo Zulu, ele mora atualmente ali em Balneário, e ele ia gravar, ele estava em contrato com a Rede Globo e ele ia gravar o programa No Limite, que foi aconteceu esse programa lá em 2003, 2004 e aí eles jogaram, né, depois de anos, eles fizeram a primeira versão atualizada, que foi essa que o Zulu participou. E aí ele entrou em contato comigo e falou, cara, já te sigo há algum tempo aqui, vejo que tu trabalha essa questão psicológica e tal, e eu sempre tive curiosidade com a hipnose. Falei, pô, vamos fazer então. Só que eu não sabia desse contrato com a Globo. Aí chegou lá, ele me falou, ó, tá acontecendo isso e aquilo, só que não posso divulgar, porque tinha sigilo de contrato e tal, né? E aí a gente fez, eu trabalhei muito com ele, Dani, questão de merecimento. Ele não acreditava ser um cara merecedor
e crenças limitantes. Por exemplo, ele estava com 40 anos na época, se não me engano, e ele acreditava que ele já estava velho para fazer aquilo, sabe? Então, isso era uma crença que limitava ele. E a gente trabalhou isso, foco, determinação, correr atrás, que a mente dele é poderosa, é forte, é incrível. E aí repercutiu. Até então não tinha passado a matéria, porque eles gravam, aí depois vai soltando durante a semana. Ele falou assim, ó, Felipe, se prepara, cara, que vai rolar uma matéria aí sobre o teu trabalho. E aí, na época, foi em setembro, se eu não me engano, eles publicaram e aí o pessoal começou, quem é Felipe Pacheco? Quem é Felipe Pacheco, né? Porque ele falou que a hipnose foi realmente a medalha de ouro para ele lá dentro e trouxe muito resultado. A partir disso, eu dei uma entrevista para o pessoal do G-Show da Rede Globo lá, foi muito legal, bastante pessoas me conheceram. E é isso, cara, as coisas vão acontecendo assim no tempo que precisa acontecer, sabe? Eu acredito muito nisso. Muito legal. Mais um check aí na lista de desejos realizados. Deixa eu ver o que mais. Tu tem alguma história, alguma coisa diferente que já aconteceu? Eu lembro que eu já te perguntei isso lá na outra entrevista na rádio, lá em Pissarras, e eu lembro que tu contou uma história e eu não lembro agora o que que era. Uma situação engraçada ou diferente aconteceu já em algum atendimento Dani, teu. engraçada, deixa eu lembrar uma história engraçada. Era um rapaz que ele fazia xixi, não era isso? Ele fazia xixi na calça, alguma coisa assim? Ai, não Essa consigo aí lembrar aconteceu direito. num curso, não era xixi, era o número 2 no caso, né? Ah, era alguma coisa disso Social, aí que eu me isso lembrar. não foi em atendimento comigo, foi num atendimento em curso que a gente estava e esse cara buscou o nosso professor, que é o Lucas, e aí ele tratou esse cara que ele fazia o número 2 nas calças e quando ele investigou numa regressão, ele tinha fobia social. Por quê? Porque lá na escolinha, na época da creche, se eu não me engano, a professora abaixou as calças daquela criança, né? E deu um tapa, porque ele tinha feito cocô na calça, na fralda, no caso. E aí, a partir do momento que ele passa por uma situação de vergonha, ele leva um tapa na frente dos amiguinhos, a mente dele entende que, opa, trauma gerado com sucesso, entendeu? E aí, quando ele estava em ambientes assim que tinha mais de 10, 15, 20 pessoas, dava aquele embrulho no estômago e ele tentava correr para o banheiro, mas não dava tempo, ele fazia nas calças mesmo. E depois desse tratamento, ele foi, tipo, em várias festas, assim, e falou, cara, resolveu, muito obrigado. Se não fosse a hipnose, eu não sei o que seria para mim, sabe? Então, E geralmente todo trauma, fobia, alguma coisa nesse sentido tem um motivo, né? É só descobrir qual é todo, esse gatilho que gerou, né? todo trauma, a gente fala assim, ó, que ele tem uma estrutura. Qual que é essa estrutura? Vem de significado, ou uma crença, ou uma memória enrustida. Ou seja, na hipnose a gente investiga isso, memória, crença e significado. Qual que é o significado que a pessoa deu para determinado trauma? Qual que é a crença que foi gerada em cima desse significado, sabe? E qual que é a memória? Da onde vem? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Investigando isso, a gente consegue trazer o resultado que as pessoas querem, né? Porque a hipnose, Dani, falando também, um pouquinho mais profundo, a gente não trata sintoma, a gente trata a causa do problema, a raiz do problema. Ou seja, vamos pegar um exemplo: roer unhas. Eu lembro que tu tinha essa brisa de roer unhas. Ou seja, roer unha é um sintoma de ansiedade, talvez. Sabe? Uma dor de cabeça, ela é um sintoma de algo que ela está preocupada, que está tirando sono,
ou fome, enfim, são sintomas. E a hipnose não trata sintoma, ela trata a causa. Da onde que vem? Ah, é da ansiedade. Ah, é de um trauma. Ah, é de uma fobia, entendeu? A gente investiga qual é a causa. Muito interessante. Faltou eu perguntar uma coisa. Tem o termo Aham, hipnotismo, é isso? Qual a diferença de é a hipnotismo e mesma hipnose? É coisa. a mesma coisa? Existem três definições depois que tu aprende, né, toda a base, que é o seguinte: existe o hipnólogo, o hipnotista e o hipnoterapeuta. Qual que é a diferença? O hipnólogo ele vai estudar sobre hipnose. Ele só vai estudar tudo que envolve hipnose de estudo, ele está ali estudando. O hipnotista, ele é o cara que pratica a hipnose, que ele faz a hipnose, ou o street ou a clínica, né? E o hipnoterapeuta é o cara que utiliza a hipnose para terapia. Ou seja, a hipnose em Tu é os si três. não é terapia, mas a gente utiliza essa ferramenta para a terapia. E aí, como é que vai ser esse curso aí para quem quiser? No caso, tu vai ensinar quem quiser ensinar outras pessoas, quem quiser trabalhar com isso, quem quiser só usar Isso. para si, Então, esse como é que vai curso, ser? Dani, basicamente é o seguinte: quando a gente fecha uma turma, eu percebi que muitas pessoas fazem o curso de hipnose clínica, mas na hora de aplicar a técnica fica com medo, com receio. Pô, será que eu domino? Será que eu consigo? E eu comecei a perceber isso em várias formações. E aí veio a ideia, cara, eu vou ensinar a hipnose de palco, que é a brincadeira ali, a hipnose rápida, para gerar curiosidade nas pessoas. E como que isso vai acontecer? Num curso aqui em Itajaí, eu estou em Itajaí agora, vai ser dia 19 e 20, num espaço bem legal que a gente está organizando aqui. E vão ser 2 dias de imersão, para a pessoa sair dali hipnotizando qualquer pessoa. Vou ensinar toda a base, da onde que vem, sabe? Para realmente a pessoa sair dali craque, fera na hipnose. Então, quem tiver interesse em saber mais como é que Pode, funciona, pode pode te sim. chamar ali no teu E perfil, né? lembrando também que isso é uma dúvida recorrente das pessoas. Ah, qual que é a formação que eu preciso ter para fazer um curso de hipnose? Não precisa. Vem, não precisa ter uma faculdade, né, algo acadêmico aí para você estar disposto a aprender. Não, a única situação que a gente pede é para que a pessoa venha querendo aprender realmente, né? E aí, em 2 dias, a gente vai ensinar essa galera aí a utilizar a hipnose. Legal. Ainda tem aquele, não sei se chama e-book, aquele negócio da dor de Tenho, cabeça lá que tu tenho tinha um e-book aí idealizado. que trabalha dor de cabeça, crença limitante e ansiedade, se eu não me engano. Tenho ali, tenho o link. Quem quiser, quem tiver interesse, é baratinho, é R$ 9,97. É assim, ó, para tu utilizar em você mesmo ou em outra pessoa. Não precisa de remédio para tirar uma dor de cabeça, por exemplo. Só com hipnose a gente consegue isso, sabe? E aí cabe nessa pergunta que acabou de aparecer aí, que é o momento que você mesmo usa a hipnose para você. Bom, para fazer as brincadeiras não dá, né? Tem que Exato, ser outra pessoa, mas essa exatamente. parte É dá, né? porque assim, Dani, resumidamente, toda hipnose é uma auto-hipnose. Isso acontece se a pessoa querer e se permitir. O meu papel é como eu já falei, eu sou um GPS, eu sou um guia. Eu tenho o mapa dessa pessoa e eu vou dando esse mapa, eu vou colocando ela na estrada certa, sabe? Mas quem faz acontecer todo o processo é a pessoa. Ou seja, toda hipnose é uma auto-hipnose. E ali no e-book não tem o Felipe presencialmente, mas tem os dados explicando o que tu tem que fazer, né? Todo passo a Passo a passo ali é passo. bem tranquilo mesmo. Quem tiver interesse, é só chamar no direct ali que eu disponibilizo. Muito top.
Eu acho que basicamente as perguntas que não queriam calar, a gente tirou as dúvidas. Eu vou colocar o contato do Felipe na legenda do vídeo, que eu vou deixar salvo agora no nosso perfil. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar dúvida, quiser agendar um contato presencial com ele, uma hipnose para você testar como é que funciona, ou quero ir com o seu Camilinho na Leia. Eu tava demorando com o Marco. Ou, de repente, aprender para usar isso como profissão, o Felipe vai estar aí disponível para te responder no direct e também no WhatsApp dele que eu vou colocar ali. Obrigada, Felipe, pelo teu tempo, pelas explicações. Em breve a gente se conecta novamente, porque esse Com assunto nunca pode, né, certeza. ficar abafado. Então, eu agradeço novamente aí, relembrando, né, ao convite, a parceria, a tudo que a gente já gravou, já fez junto, foi legal. Temos que gravar mais um vídeo agora para jogar para a galera ver a Dani, né? Atualizar. E tamo aí. O que depender de mim, dessa parceria, pode contar sempre comigo, que eu estou à disposição da Rádio Mar Azul aí. Valeu, obrigada e muito sucesso para ti. Ó, mais um feedback aí. Recomendo o trabalho do Felipe, extremamente ético e eficiente. Legal. Eu também recomendo, tá, gente? Pessoa de confiança, sabe do que tá fazendo, estudou bastante para estar onde está hoje e tem propriedade no assunto. Então, com certeza estarão bem atendidos vocês. Obrigada, tá? Um beijo. O vídeo vai ficar salvo no perfil para quem pegou o bonde andando, viu a conversa pela metade, quiser assistir tudo de novo, vai estar disponível para mandar para alguém. Olha só, fulano, eu acho que isso aqui para ti é legal. Olha a parte que eles falaram tal coisa, acho que é interessante. Então, sempre é útil. Dani, Valeu? até Um beijo, mais. Tchau, até a tchau. Tchau, próxima. pessoal. Obrigado.